Virando o Jogo. Oferecimento Banrisul, o grande Banco do Sul. Banco Bom não tira seu sono, faz você sonhar. O Banrisul tem sempre um cartão de crédito que combina com você, seja universitário, empregado ou aposentado. A primeira anuidade é grátis e você pode contar com até 3 cartões adicionais sem custo extra. Na hora de comprar, pode utilizar seu smartphone para pagar e ainda tem cartões exclusivos para gremistas e colorados. Você tem um sonho? Procure o Banrisul. A gente acredita que ele pode virar realidade. Muito boa tarde, está no ar o Virando o Jogo desta segunda-feira, dia 24 de junho de 2019. O Virando o Jogo nos canais 24 e 524 da NET, no nosso Facebook, facebook.com/RDCTV Digital, no nosso YouTube, youtube.com/RDCTV Digital, no nosso site. Além de informações, você também pode nos acompanhar ao vivo no rdctv.com.br ou participar mandando recado no nosso WhatsApp 51998159990. Repetindo o nosso WhatsApp 51998159990. Virando o jogo desta segunda-feira, cheio de pautas para debate, seleção brasileira masculina que classificou para a próxima fase da Copa América, seleção brasileira feminina que foi eliminada da Copa do Mundo ontem para a França, a própria Copa América e o jogo da Argentina, reclamações com o gramado da Arena e a dupla Grenal. O Internacional já está em Atibaia e o Grêmio se representa esta tarde visando, o restante da temporada 2019. Programa desta segunda-feira com Thiago Rocha, Guilherme Paz, Júlio Ribeiro e Antônio Bavaresco Júnior para debater todos esses assuntos. Tudo bem, senhores? Boa tarde. Boa tarde. Eu estou com uma abstinência de jogo do Inter. Eu não consigo. Cara, para mim, assim, o melhor dos mundos é quando tem jogo do Inter quarta e domingo. Aí vai fazer o quê? 15 dias que não tem jogo? Então vai levar mais 15 dias para ter jogo? Só dia 10 de julho. Eu só assisti um jogo de seleção aí que foi sábado, Peru e Brasil e Peru. E torci desesperadamente pelo Peru até o terceiro gol, aí eu desisti, larguei. O Inter já voltou a treinar agora, né? Pelo menos já tem algumas novidades. O Edenilson fica, o Iago se foi, 10 milhões de euros aí na continha do Inter, aí 5 milhões, tá bom pra ti, pelo Iago? Tu não gostava muito, né? Eu acho que eu não gostava, eu até ajudaria a pagar a passagem dele. Mas disseram que tem alguns gurizadas entrando também, subindo, né? Sim, 3 jogadores foram para o... 4, perdão, foram para o principal. O Neto, esse aí me interessa. Hein? Mas esse aí não é do Não foi? É do grupo. Ué, mas eu tinha ouvido falar que ele ia. Não, Neto não. Foi o Heitor? Foi o Zé Gabriel, o Zé Aldo, o Eric e o Leonardo. E mais o zagueiro Pedro Henrique também. Isso, Pedro Henrique também. 5, então. O Leonardo, esse que é do mesmo empresário do Tyson. Né? Não sei, só me veio a memória, assim. Pois é. E o esquerdo, lateral esquerdo, quem é? O Eric. Eric? Isso. É bom o guri? Esse é bom. O Eric foi um dos melhores em campos na última quinta-feira no jogo do Sub-23, do Aspirantes, na verdade, né? Na virada do Internacional 2-1 contra o Grêmio. Foi um destaque da partida, fazendo uma jogadaça no segundo ou primeiro gol. Agora me fugiu a memória. Segundo gol, que eu acho que o primeiro foi nesse que o Neto fez o gol? Foi esse que o Neto fez 2 gols. O Internacional já voltou, já tá pleno. O Edenilson disse que vai ficar. Isso aí é uma boa notícia, né? Cara, Edenilson ficar é uma boa notícia. Se for verdade a proposta que veio do mundo árabe, né? Mundo árabe. Cara, 36 milhões de reais em 4 anos, cara, eu não sei, cara. Eu largava. Porque, cara, ele já tem 34 anos, o Edenilson. Não, 29. 29 só? 29 Ele é gato, cara. 29 só, 29. Mas vem cá, 30 anos praticamente. O cara tem um contrato de 4 anos, vai receber 36 milhões. É uma mega cena, cara. É um dinheiro muito alto, né? E o Inter aumentou? Porque... O que eu fiquei sabendo é que aumentou. Não ficou no mesmo nível do que ele ia receber fora, mas aumentou aí um pouquinho Mas ele é metade do time do Inter hoje, né? Eu venderia, se assim, eu vendo, mas entrega no final do ano. No final do ano traria o... eu tenho uma análise um pouquinho diferente, né? Se veio um caminhão agora, semana que vem 2. E aí, tu vai garantir que vai ficar? Se a janela tecnicamente nem abriu, não pode garantir. Vem muito dinheiro por aí, depois acaba saindo pelo montante de dinheiro e depois se complica com o torcedor, com diretoria, com o empresário. É um pouco complicado isso. O problema é o seguinte, né? O mundo árabe não brinca em serviço, né?
primeiro acerta tudo com o jogador e depois ele convence o clube a vender. Foi isso com o Groy, né? Foi assim com o Groy, exato. Aí Não, sempre assim. O Groy foi assim. Eles primeiro desestabilizam o jogador, né? O Romildo ficou profundamente chateado com a maneira que conduziu a negociação, né? Não foi nem pela saída do Groy, por mais que tenha laço com a equipe do Grêmio, mas a maneira que foi, né? Foi lá seduzir o jogador, fez uma proposta exorbitante para um goleiro especialmente, né? E daí qualquer coisa que viesse aí pro Grêmio era negócio, né? Em função da maneira que foi feita a transação. Isso que o Grêmio ainda ali recebeu algum, né? Sim, conseguiu receber um dinheiro. Né? Mesmo que não muito, mas recebeu. O Grêmio não esperava aquela venda ali, né? Uma coisa totalmente fora. Que é por Assim isso que como eu... a do Jael, também foi inesperada. que esse Aliás, acho que quando a esse gente é vai o, falar do Jael. eu acho que esse é o medo do Inter e do torcedor colorado, né? Que mesmo que essa primeira proposta tenha sido recusada e que o Edenilson tenha decidido ficar, daqui a pouco eles vêm aqui com o dobro do que foi, e aí como é que faz? Normalmente esses times são do Sheik ou do filho do Sheik, né? É. E aí os caras eles estão acostumados a comprar tudo isso, não, 34 não quer, então eu te dou 70. Sei lá o que é. E aí não tem como, cara. A menos que os caras tenham outros no horizonte aí. Eu fosse o Inter, eu venderia para tentar entregar no final do ano. Aí no final do ano compra o Arangues e aí... É que a proposta, normalmente, para o clube, ela nunca é tão vantajosa quanto ela é para o atleta. Então, Daí o atleta acaba se ele forçando pra receberia sair. 40, digamos, 40 mil, eu ouvi falar em 40, tu falou 36, mas enfim. 750 mil por mês, vezes 4. Não, mas parece que subiram para 1 milhão. Não, Isso, depois iam subir mais um mas pouco enfim, agora. se fosse 1 milhão, 4 anos, tu falou, seriam 48 milhões. Quanto é que o Inter vai receber eu estou falando em reais, tá? Tudo isso em reais, tá? 48 milhões de reais. Quanto é que o Inter ia receber disso? Acho que se for 10 é muito. É. Eu tô chutando, tá? Eu não sei. E é correta essa informação que eu me chegou, que ele recebia no Inter, o salário dele era de 175 mil? Não é essa a informação que eu tenho. Não é essa a informação que eu tenho. Quanto é o salário dele? O dobro disso. 350? É. Pô, pode ser que seja 175 salário e 175... Pode ser. Eu ouvi Agora, falar que o salário é Na 175. carteira e direito de imagem. É, pode ser. Agora, o que me causa estranheza aí, não é o caso do Inter, é o caso da dupla Grenal, é que faltam 15 dias pra gente voltar da Copa América e a dupla Grenal tá assim, ó, parado. Eu não acho. Na mesma toada, não faz nada, não contrata, não cuida, não... Para contratar tem que vender primeiro. Reforços em escala. Eu acho Uma que o Grêmio. sexta-feira não Eu acho que o seria Grêmio três. não. Eu acho que o Grêmio vai. O que acontece? O Grêmio é diferente do Inter, tá? Tá. Nessa situação. Claro, o Inter tem uma ameaça em relação ao Edenilson, que ele não tem como monitorar. Ele está só assim, se vier eu respondo. O Grêmio, eu acho que ele tem uma expectativa em relação ao Everton, ainda mais depois de tudo que está acontecendo aqui no Brasil. Ontem eu estava lendo, o The Guardian fez uma matéria, o The Independent, lá em Londres, Little matéria Onion. enorme sobre o Little Onion. E agora eu estava vendo um jornal, acho que espanhol, Mundo Deportivo. Mundo Deportivo. Dizendo que não existem mais jogadores como o Everton. É, exatamente. Muito interessante eles, enfim, com a tradução do apelido e tal. Então, assim, acho que não é que o Grêmio esteja oferecendo Everton. O que o Grêmio vai... O que foi bom pro Grêmio isso aí é que o preço do Everton vai subir. Se ele fosse vendido, mesmo o Everton fosse vendido antes dele ser convocado, ou sendo convocado e não sendo esse jogador que ele está sendo na seleção, o Grêmio ia receber muito. Então, o tipo de investimento que o Grêmio vai fazer também, é isso que eu estou pensando. Acho que uma coisa depende da outra. É diferente. Então, para que, por exemplo, para que tu vai contratar aquele jogador da Chapecoense, que o Grêmio até conversou? Bruno Silva. Bruno Silva. Se dá com pouco, tu perdendo o Everton, o Bruno Silva não vai substituir o Já Everton. tem a reposição do Everton. Não, ok, PT. tu acha isso. Pode ser, eu também acho que o jogador tem futuro, mas para a torcida e para o próprio, digamos assim, para o adversário, quando tu vai formar os 11 ali, para tu ter um jogador que mete medo, que... A torcida é muito louca. Hoje eu ouvi, acho que foi num programa que o Thiago Rocha estava comandando na Rádio Grenal, que um torcedor dizia assim, com esse dinheiro aí traz o Jael de volta. Não, claro, tu não pode ouvir a torcida nesse nível, mas eu acho Não, mas tem gente que gostaria do Jael. Não, eu a sei. torcida quer. Não, eu sei disso. A torcida quer. O Jael disse na rede social ontem que está insatisfeito Não, no Japão. ele foi traído, mais que isso. Eu que não não sei, recebeu. eu não sei Não, ele dá a entender. exatamente. Não, ele chamou de mentirosos. Eu não sei exatamente o que aconteceu. Aparentemente Aí não foi o Grêmio, tá? Não. Foi Foi alguém que fez a negociação. Alguém não pagou algum dinheiro para ele.
É a informação. Mas vou te ser sincero, tá, Bavares? Eu não traria de volta. Todo respeito Não, ao também acho Jael, que não. ao profissional Não, que ele já é, passou. ao gol que ele fez, que ele não fez, na verdade, né? Assistência que ele deu lá pro Cícero na Cícero. final da Libertadores, mas valeu. Um abraço aí até um... mais ver, não é do nível do Grêmio, Não, o né? torcedor esquece que, por exemplo, na hora do pega pra capar em 2018 na Libertadores contra o River, já não existiu nos 2 jogos. Os 2 jogos o Jael foi uma peça. Não, esquece, eu não estou falando Jael. É o contrário, eu estou falando que o Grêmio vendendo... Quem tu gostou se desse for- processo? Não tem um nome na... Não, mas tem, qual setor tu acha que... Não, se o Cebolinha sair, tu tem que trazer um outro naquele setor. Mesmo que o Guilherme Azevedo, que esse sim eu aposto muito, joga do outro lado, tá? É extremo pela direita. Mas, sei lá, o Grêmio vai ter que trazer um jogador, um Roger Guedes, por exemplo. Tô dando exemplo, tá? Roger Guedes, para mim, é um cara que no futebol eu trabalhei com ele algumas vezes. Eu fui árbitro em Ele é Santa Catarina. complicado. Eu Ele fui é árbitro em complicado. Santa Catarina, vi toda a base dele lá no Criciúma. Mas ele joga muita bola. Não, pode jogar. Mas o comportamento dele não, se Tá, cria no tudo bem, Grêmio. mas eu não estou me fixando no nome. Eu tô dando um Estilo. exemplo. Eu não, Estilo de campo, olha, sim, eu tenho certeza que fantástico o Grêmio, jogador. o CDD do Grêmio, tem lá os jogadores que o Grêmio, se pudesse, E o contrataria. Guedes está na lista. Né? Não sei quem são, mas o Grêmio deve ter. Então, vendeu o Everton, ele ia vender por 40, ele vai vender por 65. Quanto é que é a multa rescisória? Do 80, Everton, né? 60. Não, A multa rescisória do Everton, 60 ontem milhões. eu li 80. 80 milhões. Ontem eu li 80 milhões. O Grêmio Bom, tem vamos fazer 60%. o seguinte. Vamos fazer o seguinte. Fechado. O presidente Romildo disse que o Grêmio tem 50%, ou 60%. isso. O Amodeu disse que tem 50%. Tá, isso eu não e discuto. outro dirigente disse que tem 70%. Tá, isso eu não discuto. Tá, Estou então, falando do valor da multa. 60 milhões. Não, isso, na notícia que eu li hoje está 80 milhões. Quem deu? Não é percentual. Eu li aqui na... Tá, mas o Diogo tá te dando outra informação. Eu li na 0 60 hora. milhões. Na 0 hora. Mas enfim, se for 60 milhões, vai vender pela multa. Eu acho que o Grêmio vende por 50%. Não, pá, mas não, só se for muito O burro. Grêmio disse que não vendia o Arthur antes da Não, mas não multa é e vai vender diferente. e vai vender por O Arthur- vendeu por 30. O Arthur, o Grêmio Vendeu por 30. O Arthur, pô, mas tu tá comparando coisas completamente diferentes. O Arthur, o Grêmio vendeu ele com uma tala, de muleta, velho. O cara tava de muleta, nem sabia se ia voltar a jogar. Tava com uma lesão, com um rompimento, ficou 6 meses sem jogar. O cara tá jogando, fazendo gol. É totalmente diferente. O Grêmio, se vender pela multa, se não vender pela multa, na minha opinião, não tem que vender. Ah, mas é o Bavaresco, tu sabe como é que funciona. Cara, os caras Daqui compraram a uma pouco- porcaria daquele cara lá por 75 milhões lá agora. Ontem eu tava vendo. Qual é o jogador? Um jogador que tá já lá na Europa, ruim. Os caras deram um jogador mais 75 milhões. Lá na Europa eles fazem, velho. Compra um jogador ruim. Tá, mas é caro. que ele é que entre eles, Mas ele né? é da seleção brasileira, é diferente. Aí já tá lá jogando. Ele né? já tá lá. O que tá falando? O jogador É que nem, já tá lá. é que nem esse menino aí do Inter que foi agora, o Iago. Ele foi vendido por 10 milhões? Isso. Agora ele vai ficar. Augsburgo. Cara, mas olha aqui, ó. Se jogar bem, o ano que vem ele vai Mas não tem comparação. pro Werder Bremen pro pro Bayern. Wolfsburg. Cebolinha é o jogador. Pelo dobro. É o jogador destaque do Brasil na Copa América. O Grêmio se vender pro meio. Eu tô dizendo aqui. Mas se destaque vender num jogo, cara. Não. Foi um jogo, Lu. Não, eu tô Não, te falando. foram 3 jogos. Foram 3 jogos, todos jogos Eu bem. assisti um Mas eu não jogo. vou nem O discutir. primeiro isso. jogo, ele não. Ele entrou e foi. Ele entrou e fez o gol. A torcida chamou ele. Em 4 ele entrou e minutos fez o ele gol. fez o gol. É que 4 minutos. É que a grande questão. Não adianta golaço. ficar bravo, Júlio. Não adianta. Não, eu tô bravo, discuto não tô fatos. bravo, eu só tô achando Eu muito. não, Não, mas não é muita culpa minha. espuma aí. Tô achando Foram muita 3 jogos. espuma. Ele fez o gol mais bonito da Copa América até agora é o dele, considerado. É que a grande questão que eu vejo do Everton é que ele tá no limite da idade, né? 23 anos. A partir do momento que ele não sai nessa janela. Mas eu tô dizendo que ele sai. Não, Só que o ok. Grêmio seria muito burro se vender ele por menos que o valor da multa. É isso que eu estou dizendo. Não, eu não, é o que Mas tem que ter alguém, mas tem que ter alguém que se eu ofereça, tivesse um né? apartamento ou um ativo que tivesse super valorizado, eu não vou ter um cara só para comprar, eu vou ter mais que um. Eu não tô. É diferente de tu estar com o Luan, que tu precisava, entre aspas, realizar aquele ativo, para usar uma expressão de mercado, para não usar uma outra expressão. Mas vale a menção, o próprio Luan, o Grêmio não estava vendendo pela multa. Quando o Luan estava Não, saindo, mas- por exemplo, para Sim. o futebol europeu, lá É verdade. para a é Rússia, verdade, o Grêmio não estava vendendo pela multa. É verdade. Mas é um jogador de uma posição que ninguém sabia qual é. Isso não é o que estou dizendo. Eu não Mas concordo. tinha sido o melhor jogador da Copa América, da Copa Da Libertadores, não sei é o quê. verdade. Mas não. O que Vocês estão comparando coisas Não, diferentes. não, eu não tô, eu só estou falando assim. A minha de tese, lógica. ela Quando tem foi vendido base. o A minha tese, ela tem base científica. o acréscimo. Vinícius Júnior,
Vinícius Júnior. 40 milhões de euros. 45. 45, perfeito. É o máximo, cara. Não, peraí. Ele tinha 16 anos, não tinha nem jogado no profissional. Justamente 16 anos. Mas não tinha jogado no profissional. O Grêmio vendeu o TT por 10 milhões. O que ajuda o Everton é que o Everton, a vida pregressa dele fora de campo é completamente distinta da do Luan, e ajuda muito isso na questão da visão que o mercado europeu tem sobre o atleta. E o Everton não surgiu agora para o mercado europeu. O Diogo Rossi sabe, já antes, por exemplo, o Manchester City já tinha interesse do Everton antes do Guardiola chegar. Não é de agora o interesse do Manchester City. Não, mas eu nem falo do Manchester City. Eu falo geral. Não, sim, mas eu tô falando o que auxilia na transferência e no interesse do mercado europeu. Não é que o Everton surgiu agora aparecendo no mercado em função desses 3 jogos da seleção brasileira. Não, o Everton já era um jogador que tinha um cartaz para o futebol europeu, aprimorou, cresceu dentro da carreira, cresceu no Grêmio, chegou à seleção e agora está na parte da maturação. Onde o clube vai ver se vale a pena pagar para ele ou não. Está na matéria, 10% do Fortaleza. O que eu entendi, o que eu sei, é que esses 10% são de um ex-presidente do Fortaleza. Mas não pode mais ter... Mas na época podia, né? Não, o que ficou de trás pode, né? Não pode daqui para frente, né? Bom, não vem ao caso, mas é 10%, alguém vai levar lá em Fortaleza. Porra, 10% sobre 40 milhões de euros, dá 4 milhões de euros. Sobre 60 milhões de euros. Ó, só um dado aqui do E o empresário do Transfermarkt. Everton é o Gilmar Veloz, né? O Transfermarkt Mas é uma das do principais Tite, plataformas. O padre do Tite. O Transfermarkt que é uma das principais plataformas para ver o valor de mercado dos atletas, né? Nos últimos 2 meses e meio, o Everton teve uma valorização de 5 milhões de euros nessa plataforma digital que mostra a valorização de todos os atletas. Isso é algo muito impressionante e pode ter certeza que ele já valorizou mais uns 5 com essa Copa América. Daí daria quanto no total? Ele está sendo avaliado em 20 milhões de euros hoje. Lembrando que o Iago foi vendido por 10 milhões de euros. 10 milhões de euros, isso. E ele estava valendo 2 milhões de euros pelo aplicativo. Eu acho, tá? Sendo bem sincero com vocês, não que o Everton não mereça, mas tendo em vista a avaliação do mercado. Eu tô falando do mercado. Eu acho que não pagam mais do que 50. O Everton é mais barato que a venda do Arthur no Grêmio. Ele não vale mais que o Arthur. Pro Grêmio, né? Claro que vale mais. Pro Grêmio não vale. O Grêmio vale. Não, pro Grêmio sim, mas pra Europa, o Arthur é muito mais jogador do que o Everton. Não tô comparando isso. Eu tô dizendo assim, ó. Não, o Grêmio acha que o Grêmio acha que tem que vender o Everton por um valor muito acima do que vender o Arthur. Sim. A Europa não enxerga assim. Não enxergava, eu acho. Eu acho que ainda não enxerga. Então veremos. Porque na Europa, se tu pegar a seleção agora, teve um Mundial Sub-20, tu vê vários jogadores com a mesma característica que o Everton. Tudo bem que o potencial é um pouco diferente, mas característica e maneira... Mas que vestiu a amarela e não sentiu, essa é a grande diferença. Sim, mas é que o Arthur... Não, mas não estou comparando ele com o Arthur, eu estou comparando com esses que tu falou. Claro que tá cheio, até no Grêmio tem o PP, é quase um clone. Mas ele ainda não vestiu a amarelinha, ele não foi goleador não sei quantos anos seguidos. E ele não teve 5 anos de maturação, tem 2 ou 3, né? O PP, ou 2,5, por aí, né? Do profissional? 2 anos. 2 anos que seja. Então ele vai talvez chegar lá, não sei se vai chegar lá, mas pode até se aproximar. Mas o que eu estou dizendo que tem jogadores assim, o próprio Vinícius Júnior teve várias brilhaturas lá no Real Madrid, vários momentos de destaque, entendeu? Mas ainda não é um jogador pronto. Acho o Everton mais pronto que ele, não estou comparando. Tem um grande detalhe que a gente não pode colocar fora do debate, na minha visão. O Everton tem 23 anos. Que o Diogo... Isso aí vai pesar na hora de pagar e na hora de quem vai querer comprar. Porque um time que não tenha necessidade de um jogador titular para agora, não vai contratar o Everton. Perfeito. Porque eles não precisam de um cara de 23 anos que não é para agora. Sim. Não vão esperar maturar até os 25. Não, é jogador para botar para jogar. Ele tem que botar para jogar. Então o time que bota para jogar paga caro porque precisa. Cara, depois que compraram o Paulinho, velho, o Barcelona comprou o Paulinho, cara. Mas ali foi uma jogada. anos. Não, mas comprou, velho. Mas foi uma jogada. Não, ali, pra mim tá notório que foi lavagem de dinheiro ali, né? Porque tu compra por um valor e depois revende pelo mesmo valor.
Ali a negociação me pareceu muito estranha. Lavagem de dinheiro com o Barcelona não existe esse negócio. Muito estranho. Vamos parar esse negócio. Ali a negociação Logo o Barcelona. Só um pouquinho ainda mais sobre essa questão de entrar no time, ser titular no time. O Everton hoje, se fosse para o Manchester City, iria disputar a posição com o Sané, por exemplo. Não, mas Que pediu hoje para não sair. Que ele recusou a proposta do Bayern de Munique. É que assim, Se ele sai pro Bayern, o eu vou Manchester ser City sincero vem assim, e ó. paga. Então vamos falar uma coisa hipotética, tá, ô Barreto? Sim. Vamos Com um detalhe, tá? Para mim, o Cebolinha fica, tá? vamos superdimensionar as possibilidades. Qual clube europeu hoje, daqueles que nosso telespectador acompanha, ou que qualquer um de nós aqui acompanha, tem espaço para o Everton ser titular? Não sei. Um é o Bayern. Um é o Bayern, que Perdeu o Ribery, perdeu Tem o PSG Robin, também, né? Não Robin. sei, dependendo da saída do Neymar. Pode ser o PSG. Vou fazer uma leitura rápida aqui, tá? Perdemos o Neymar, vamos supor. Eles estão loucos para se livrar, mas vamos fazer a leitura. Não tá? é perder, estão loucos para dar, né? Como é que eles tristes quando perderam o Neymar? Perdemos o Neymar. Trouxemos o substituto do Neymar na seleção brasileira. É outro jogador diferente. Não estou comparando. O mas Neymar é muito melhor. Mas para a Eu não estou torcida, comparando, eu estou pra falando torcida, o Barreto tem marketing. razão. Inclusive, posição diferente. Tu concorda que é marketing? Estou falando de marketing, não estou falando tecnicamente, Júlio. Eu não sei qual é a imagem que o Cebolinha tem lá na... Não é nenhuma. Só vê pelas zero. capas. Sim, Não, mas ele não as tem capas nenhuma. dos jornais hoje... Mas ele é o substituto. Todas as matérias falam. Substituto Imagina do o Neymar. peso sobre ele ser o substituto do Neymar. O Neymar foi contratado por Mas ele tem uma cabeça. 1 bilhão. Mas ele tem uma cabeça. Ele está casado, tem filha. É totalmente diferente. do Eu Neymar. sei, cara. Isso é momento. Teve agora, alguns meses atrás que diziam que o Cebolinha estava com a cabeça nas nuvens. Que ele errava gol. Ele errou um gol na... Não, mas isso aí contra o River acontece. Plate. O Messi também errou antes. Bom, Banrisul Digital, um aplicativo prático para simplificar a sua vida de um jeito que só o cliente Banrisul tem. Baixe e comece a usar hoje mesmo. Banrisul Digital. Clique e simplifique. Vamos ao recado do Zafari. E na volta eu tenho o comunicado oficial da Arena sobre o gramado. Esse debate vai dar muito o que falar ainda. Para começar bem a semana, passe no Zafari, você também escolha os melhores produtos e com certeza, né, você vai ter uma semana ainda melhor. Nós falamos muito, né, aí fora do ar e nas últimas horas tem se falado muito sobre o gramado da Arena. Eu sei que o Thiago Rocha estava na Arena ontem, o Guilherme também estava na Arena ontem. Primeiro, a visão de vocês, eu vou usar essa expressão, não estou nem aí porque é a verdade. Tava um lixo, né, o gramado, né? Tava um lixo. Tava não. Ainda tá. Hoje o Tite mandou o Edu Gaspar ir olhar o gramado às 9 horas. Me parece, como eu estava nos dois jogos, estava no jogo de quinta-feira entre Uruguai e Japão e no jogo de ontem, né, Piorou. entre Argentina e Catar, piorou pelo curto período, né? Já terminou o jogo, o pessoal já começou a fazer o trabalho logo que encerrou a partida entre Catar entre Uruguai e Japão. E acho que pelo curto espaço de tempo, o gramado que já estava debilitado acabou piorando para o final de semana, né? No domingo estava terrível as condições do gramado. E tu vê, e se preparou tudo. Antes da partida estava cheio de brecha o gramado, ninguém poderia pisar. O ensaio que estava marcado na questão do comitê da Conmebol não foi feito pisando no gramado, foi feito num outro setor da arena do Grêmio para não prejudicar ainda mais a grama. E mesmo assim foi um estado deplorável. Se trocou a grama para a Copa América, se colocou uma grama de inverno, mesmo assim não está dando resultado. Tinha a expectativa que nesse ano não se daria problema porque a grama que foi colocada no ano passado, que já foi reclamada pelo próprio Renato, era uma grama argilosa, que não é essa grama utilizada para esta época do ano, mas mesmo assim, muitos problemas. Ele está menos barrento.
Mas ele tá soltando, Mas né? ele tá soltando. O que a Arena alega? O piso ali, como é que assim, a compactação. O que a Arena alega? Primeiro que palmas pra mim que eu acertei, viu? Essa manhã aí o que eu falei. O primeiro que a Arena alega é: o gramado é de inverno e as temperaturas estão mais altas do que o esperado nesse momento. Então a Arena alega que o experimento para o desenvolvimento da grama seria em temperaturas mais baixas, o que nesse momento não está ocorrendo em Porto Alegre e acaba retardando o desenvolvimento da grama que foi plantada. E o segundo fator... Então eles assumiram um erro. É que eles não esperavam também, né? Tu tem que prever tudo? Tu tem que esperar começar a esfriar para trocar. Posso concordar. Não, mas tu tem que ouvir a explicação primeiro. Não, mas só para primeiro parênteses eles já erraram. E o segundo ponto é, segundo eles, o gramado foi utilizado em demasia. Do dia 14 ao dia 23 de junho, o gramado foi usado 7 vezes. 3 partidas oficiais, 1 treino de reconhecimento e 3 treinos de pré-aquecimento no gramado, o que exige muito do gramado e não deixa com que ele cresça de forma heterogênea. Ele disse que essas duas variáveis em concomitância têm contribuído para uma recuperação mais lenta do gramado e que a Arena está empenhada realizando todo o manejo necessário para a recuperação da... Essa é a explicação da Arena. E do presidente Romildo? O presidente Romildo disse para a Veja que a Argentina tinha que começar a jogar mais antes de reclamar da... Tá mordido ainda com o negócio do River Plate. Eu entendo ele. Mas que é muito complicado assim, Diogo. Com todo respeito, eu concordo que os jogadores reclamem, mas eu também concordo com o presidente Romildo. Eu, como colorado, eu acho bem feito para vocês que está acontecendo isso aí, porque sempre chega o saco dizendo que é o beira lixo, o beira lago, porque não sei o quê, que é boia cativa, e o estado e a Arena vão construir num charco ali. Aquela ali é um charco. Quando chove, alaga tudo. E aí, óbvio, não tem grama que a drenagem não possibilita que a grama cresça, ela fica fraca. Óbvio, é por causa da drenagem daquela região ali. Bem feito. Uma coisa é certa, alguém tem que resolver essa situação, né, Bavaresco? Especialmente porque dia 10 de julho o Grêmio tem um jogo importantíssimo contra o Bahia ali, né? E eu posso ter certeza que Mas pelo menos Portaluppi reclamaria da mesma maneira que o Messi reclamou, se não tivesse todos os históricos de reclamações do Renato, dos jogadores, da diretoria, com o gramado do Grêmio. Agora na situação de Copa América, com esses 7 jogos, seria totalmente diferente. Só que nós, como já conhecemos o histórico de reclamação com o gramado da Arena, só está cada vez piorando para isso. Vai acontecer que a Arena vai botar grama sintética. Não vai. E não está errado. Aposto que vai botar. É um absurdo, imagina. Os jogadores se lesionam muito mais, é uma porcaria. Não estranhe se colocar. Só acho o seguinte, ó. É a solução. Não vai. É que assim, ó, o que acontece? É a solução. O que acontece? Se poderia mitigar, digamos, a questão da conservação do gramado, não fazendo o aquecimento dos times, por exemplo, dentro do campo. O Grêmio não faz, né? O Grêmio não faz, mas na Copa eles fazem. Até porque é obrigatório, né? Deixa eu só te perguntar uma coisa, botando uma polêmica. Só quero falar aqui de Grêmio e Bahia, só para lembrar que a Fonte Nova tá uma M também, igualzinha. Então, nesse particular, vai estar igual. O Grêmio vai jogar no gramado ruim aqui e vai jogar no gramado ruim lá. Ô, Bavares, tu disse que o gramado sintético, que a grama sintética só piora a questão de lesão, né? Eu acho. Veio o Grêmio. Pois é, bom, mas o Grêmio tá se lesionando com essa grama, vai se... Tu imagina, não joga mais, vai jogar com o Sub-12. Tá louco? Mas... Bavaresco, como é que tá o gramado do Beira-Rio que não está sendo usado? Não, agora deve estar uma maravilha. Tava ruim no treino da seleção, no jogo da seleção brasileira contra Honduras. Tava horrível. Também, tava que nem o do Grêmio. É que a gente tem também de salientar isso, é um período de troca de grama. E não só aqui, tanto que a reclamação que houve por parte de Messi, de Suárez, o técnico do Catar, gramados também, não o técnico da Argentina, ele se utilizou, por exemplo, um gramado da Arena sendo o pior da Copa América, mas relatou que os gramados da competição estão ruins. Inclusive o Maracanã. A gente está sofrendo no Brasil com uma coisa séria. A estação não chegou ainda. Né? Não, a gente não trocou, as gramas não trocaram. Vai comer bergamota, vai comer pinhão. Tá caro, tá super caro o pinhão, tá super caro a bergamota e ruim. Não teve geada. E ali a Arena do Grêmio tem mais um detalhe, além dessas condições adversas da troca da grama, do próprio solo do local, tem a parte da iluminação, né? A gente conversando com o pessoal que cuida do gramado da Arena, que cuida ali das questões envolvendo ali o melhor cultivo da grama, a falta de iluminação
para o gramado é muito ruim, né? Eu estava acompanhando, eu passo ali os ensaios normalmente ali antes dos jogos, e o sol vai até metade do campo, na outra metade não pega o sol. Daí chega à tarde, o sol dá meia volta e não chega no outro lado do gramado, ali na arquibancada norte, né, ali atrás da goleira, não pega sol. Ali não pega sol. Tanto que é utilizado aqueles refletores de iluminação artificial, só que não pega o gramado todo, né? Vai pegando setores, né? E o ideal seria pegar toda a extensão de não pega o sol. Que eu exemplifiquei em off, nós conversando lá no Camp Nou, eles têm uma quantidade muito maior daquelas máquinas porque não pensa que... Aí o exemplo que eu dou, a gente conversando antes do programa, na Europa tem gramados que ficam no inverno totalmente sob neve, entendeu? Lembrando que tem um estádio eles da Rússia, sobrevivem. Tem um estádio na Rússia, não vou lembrar o nome da cidade agora, que o gramado saía do estádio para pegar sol, né? Não, mas isso aí, ok. Não. Aí tu Existe, resolve o né? problema. Não, Existe? Não, Como eu tô dizendo resolver? assim, claro, mas é outra questão econômica. Mas dá para dizer claramente também, nesse caso aí do gramado da Arena e dos gramados pelo Brasil, também que, de certa feita, diferente do que a gente observa na Europa, os nossos estádios também estão sendo subutilizados para outras circunstâncias, shows, festas, né? E querendo ou não, isso acaba acontecendo e prejudicando bastante o gramado. Agora, uma coisa é certa, se nós estávamos nos organizando para receber uma competição deste porte, como é a Copa América, nós tínhamos que ter nos preparado daqui a pouco até para apresentações melhores, né? E Caio, como é que é o gramado lá no sítio de Atibaia, em Atibaia, lá, como é que é o gramado do Atibaia? Tá bom lá pelas fotos E que a no gente tem sítio do Lula, recebido. como é que é lá, não sabe? Ninguém Não, viu lá? isso Ninguém nunca foi vi. ver o gramado lá? Nunca vi. Não? Pô, mas é lá do ladinho, se o cara é repórter, o cara tem que ir lá, né, cara? É, ó. Mas é em Atibaia também? É, o sítio é Atibaia. Ah, não sei, honestamente não sei. O gramado da arena do hotel lá em Atibaia que o Inter tá é um espetáculo, né? É. Olha, Mas é aberto também, né? Não, pelo que a gente tem observado, o Inter pegou tudo certo, temperatura boa, dias bonitos até aqui. O Inter chegou lá sábado, né? Treinou 2 dias já lá, dias bons, né? A temperatura não passa dos 22 graus em Atibaia, não é um tempo muito seco, tá bem bacana. O Internacional tá treinando normal lá. Tem alguma notícia sobre alguma possível negociação envolvendo o goleiro Danilo Fernandes? Danilo Fernandes? Por enquanto nada, né? Mas o Internacional entende que ele é um jogador para o mercado nesse momento. Pois é, né? Porque não está jogando, não está sendo aproveitado e É o um Marcelo excesso Lomba é ter um titular. Danilo Fernandes na reserva. E ele não deve ter vencimentos baixos também, né? Pois é. Isso aí deve pesar bastante. Ele se lesionou, ele era o craque do time. E Né? tem um Exato. bocado de time do Brasil, inclusive o Flamengo, que está com dinheiro, precisa de um goleiro. Não, mas o São Diego Paulo Alves melhorou muito, né? O São Paulo é um time que já tinha São demonstrado Paulo, sim. interesse. São O Paulo, Thiago Volpe voltou muito abaixo do que ele saiu do Brasil. E do que ele jogava no México, né? Ele não conseguiu desempenhar o que ele jogava no México aqui no Brasil também, né? O Thiago Volpe. Mas goleiro também é sequência, né? Paulo Vitor começou desconfiado no Grêmio e hoje é um goleiro que... Mas o goleiro, quando é ruim, ele aprimora a ruindade dele. Mas Não, mas o Thiago Volpe é bom goleiro. Eu acho o Thiago Volpe um bom goleiro. Eu gosto dele. tem Eu não só- trocaria o Thiago Volpe por uma incerteza da boa recuperação do Danilo Fernandes. Danilo Eu acho um não bom tá goleiro o Thiago jogando. Volpe. Mas tem outros, eu acho que o Júlio tem razão numa coisa, tem outros clubes, não sei se é o São Paulo, certamente não é o Flamengo, mas tem outros clubes que precisam de goleiro aí. Tem. Então, o mercado ele tem, cara. Mas a questão é arcar com o salário do Aí Danilo esse é o Fernandes, problema, ele né? tem que ser Quanto é o titular. salário dele? 500 pau. Não, Não, deve ser menos, mas chega- é não chega a bastante isso, mas agora. para goleiro, né? Por exemplo, o Fluminense precisa de goleiro. É. Mas não vejo Mas o não Fluminense, tem eu dinheiro. não vejo o Fluminense arcando com o salário do Danilo Só que o Fernandes. Fluminense não contrata o O Danilo Vasco- Fernandes por uma questão. O Vasco- Fernando Diniz, saída com o pé, ele não sabe jogar. O Vasco precisa de goleiro. O Vasco não vai contratar o Danilo Fernandes porque o Vasco não tem dinheiro para contratar o salário mensal do Danilo Fernandes. Por aí vai, né? O Goiás tá precisando, depois que o Sidão saiu, contrataram o goleiro, mas aí o ficou... Tadeu tá bem, o Tadeu ali. Não vejo o Goiás Não, contratando mas goleiro. estão precisando. Eu gosto do Tadeu. É que é mais complicado, assim, né? O Internacional... Pra o Danilo Fernandes sair, eu não vejo ele indo pra um clube menor. O Inter precisa Eu vejo vender ele também indo pra um jogadores? clube de grande porte. Ele, Danilo Fernandes. Porque se é pra sair pro Inter pra voltar pro esporte, pro Goiás, pro CSA, vai ficar no Ah, eu Inter. concordo. Não tem por que sair. Não tem por que sair. Mas eu vejo assim, ó, também tem que ter levado em consideração que tu tem que ter muita confiança no Daniel e no Kehler para jogar quando o Lomba não tiver condições, né? Mas como é que tu vai ter confiança se eles não jogam?
Sim, mas é que o mas Danilo, daí o Danilo tu já conhece, ou né? toma um terceiro cartão amarelo, daqui a pouco numa possível semifinal de Copa do Brasil, tu vai colocar o Daniel na pedreira? O Daniel já não vai. entrou na fogueira, o Mas era Daniel, gauchão, né? o Inter tem a convicção que o Daniel vai ser o futuro goleiro do Internacional. Então, por que É não a vendeu o Danilo convicção ainda? que há. A convicção do Daniel Pavan, a convicção aí de membros do diretivo do Internacional e da comissão técnica. E é um baita goleiro, pelo acompanhamento que a gente tem em treinamentos assim. Então tá demorando não fica para abaixo. liberar o Danilo Fernandes, não acha? Pois é. Porque é um jogador que daqui a pouco poderia gerar algum tipo de retorno. É que ele também tem uma boa aceitação dentro do grupo, né? E a gente sabe como é Ele que, é como é que liderança, isso tá, mas- funciona, né? Dentro daí... Não, se o Fluminense está precisando de goleiro, eu trocaria para aquele menino, aquele gurizinho novo ali, o João Pedrinho, Pedro. João Pedro. Pode ser o João Pedro. Tem que pagar 10 milhões de euros pro Watford só agora, né? Pô, pega o dinheiro do Iago e troca. Não, se fosse tão fácil, mas é uma boa levada. Tem um recado para você. O 4º Seminário Internacional Sesc de Envelhecimento acontece nos próximos dia 2 e 3 de julho no Sesc em Canoas. O tema deste ano é Envelhecer no Mundo Contemporâneo, Educação, Trabalho e Intergeracionalidade. O encontro conta com a participação de pesquisadores destacados, nacional e internacionalmente, na área de saúde e bem-estar, voltado aos idosos. Entre eles está o professor George Lisson, que vai participar também deste evento aqui em Porto Alegre. Os interessados devem acompanhar o evento, podem acessar o site do Sesc, sesc-rs.com.br, para obter mais detalhes sobre este grande evento que acontece nos próximos dias 2 e 3 de julho. Vamos ao recado da Tri Táxi Aéreo e na volta mais informações e debate aqui no Virando o Jogo. Tô me preparando aqui para pegar um helicóptero aqui, vou fazer um voo panorâmico com a Tri Táxi Aéreo. Mas que barbaridade, isso vai ser um sucesso, passado. Mas olha só a cascata do Caracol aqui em Canela. Que coisa linda a natureza, né, Che? E olhando aqui desse passeio panorâmico com a Tri Táxi Aéreo, fica mais bonito ainda. Dá uma olhadinha, Che. Um recado da Tri Táxi Aéreo para você também. Quer curtir aí? O feriadão esteve há pouco aí perto, certamente muita gente curtiu Gramado e Canela, né? O passeio com a Tri Táxi Aéreo. Senhores, nós estamos chegando aí, né, nesse período que é a entre-safra, que eu chamo, né? Nem estamos no fim do primeiro semestre e estamos começando já o segundo. Vocês têm grandes expectativas? Eu começo até por ti, Bavaresco, porque eu acho que o Grêmio foi quem mais, né, nos decepcionou no primeiro semestre. Tu tem expectativa realmente aí sobre o que o Grêmio pode fazer, tendo em vista o Everton, né, que pode deixar o tricolor? O que tu tá planejando? O que tem passado pela tua cabeça? Eu acho que a saída do Everton ela tende a acontecer, mas não vai ser uma coisa imediata. Eu digo assim, o Grêmio, ele ainda vai jogar no Grêmio antes de ser vendido, porque a janela abre em agosto, se não me engano. Abre em agosto. Ele vai jogar pelo menos um mês ainda no Grêmio, vai ficar aquela coisa. Ele vai tirar uns dias de férias, né? Alguns dias, mas talvez não muitos. Eu sei mesmo a situação do Guerreiro. O Guerreiro é 2 jogos, né? Fora. O do Everton provavelmente é a mesma coisa. Lembrando daquela questão, acho que foi até contigo que eu estava falando, Bavaresco. Eles têm direito a 30 dias, né? De férias. Mas eles tiveram 30 dias. Aí que tá. Daí por que tu é obrigado a dar mais 10? Não é obrigado. O Grêmio vai dar 2 ou 3 dias pro cara. Enfim, porque os outros tiveram. Daí pega toda uma reputação. Mas tu não vai fazer Grêmio isso. precisando voltar com um jogo Não, decisivo de Copa do exatamente. Brasil, de Libertadores, tu vai dar folga? E tu não vai fazer isso com um jogador que vai ser vendido daqui a um mês. Não vou nem entrar nessa discussão. A minha tese é, ele vai, não adianta o Grêmio deixar ele descansando, e aí ele volta, joga um jogo e é vendido. Então, se ele, olha, pra mim é 2, 3 dias e deu, pra ele ficar com a esposa dele e tal. Até porque a competição foi no Brasil. A competição foi no Brasil. Não, ele não está tão longe assim, não é uma coisa... A semana passou toda em Porto Alegre. Exatamente. Então, assim, acho... Assim, ó, o Grêmio, ele não está... O Campeonato Brasileiro esquece. 14 pontos atrás do líder, esquece. Por mais que o Grêmio deva, eu acho... Eu acho que está desistindo muito fácil. Vai se recuperar na competição, eu acho que vai rapidamente estar lá entre os primeiros, tá?
Mas eu não acho que o Grêmio tenha nenhuma chance de ser campeão brasileiro hoje. Eu acho que agora acho que tem todas as chances de ser, tem as mesmas chances dos principais times de ser campeão da Copa do Brasil ou campeão da Libertadores. Nessa competição, o Palmeiras não é melhor que o Grêmio. Nem o Inter é melhor que o Grêmio, nem o, sei lá quem é que tem mais vivo aí. Um Brasileirão? É. Tem vários. O Grêmio é igual aos Atlético outros, Mineiro, se não for Santos. melhor. Estou falando aí na questão técnica e tradição dentro da competição. Então, essas competições eu acredito que o Grêmio tem chance de ir longe. Se vai ganhar ou não, bom, às vezes a decisão para perder a decisão e tal. Mas acho que no brasileiro eu não acredito. Será que o tio Roger vai deixar passar? O tio Roger Tem que combinar com o com Bahia. os russos, né? Combinar com os russos. O Bahia que até hoje pelo menos... Mas vale pro Palmeiras também, né? Claro, eu já disse que o Inter vai ser desclassificado pelo Palmeiras. Eu não sei. Eu já tô indo assim, Aí ó. tem que combinar com o Inter, né? Mas o eu tava Palmeiras. vendo hoje uma manchete que a gente leu lá na Rádio Grenal de manhã, que o Bahia quer utilizar o histórico, né? É favorável o histórico pro Bahia contra o Grêmio em disputas de mata-mata. Na volta, né? E na volta também, ó, Disputa vai de ser a mata-mata. disputa. É mesmo? Vai Quando? ser... Tipo o quê? Tipo Então, eu não cheguei a ler a matéria, a Cara, manchete eu do me Bahia. atrevo a dizer A manchete é do Jornal Baiano, certamente eles que têm um eles detalhe. estão, eu não sei do que eles estão falando. Porque, por exemplo, Copa do Brasil de 89. Não, eu acho, o que eu ouvi Copa lá, do Brasil que o Grêmio foi campeão. O Grêmio, quem é que ele eliminou pelo caminho? O Bahia. eu acho que o que eles estão dizendo é o seguinte, o espectro de jogos em casa. O Bahia não Pode tem ser. tantos jogos em casa, Mas a decisão é em casa. Que eu saiba, todos os jogos eliminatórios que o Grêmio disputou com o Bahia, o Grêmio eliminou o Bahia. Acho que, se não me engano, foi em 94, teve um, e em 89. 89 eu tenho certeza. Inclusive teve uma goleada no meio do caminho. O Inter, eu acho que é o seguinte, eu como torcedor, eu tô indo, boa parte da torcida está dizendo assim, olha, acho que nós vamos perder a classificação para o Palmeiras na Copa do Brasil. Mas pode acontecer, né? Se nós tivermos um bom enfrentamento lá, a decisão é aqui, o Inter no Beira-Rio com os grandes joga melhor do que joga com os pequenos. Então, se fizer um empatezinho lá, um empatezinho amigo lá, olha, já virou a coisa. Eu não vejo todo esse favoritismo pro Não, Palmeiras. é que o Palmeiras como eu é não aquele vejo time pro Grêmio nojento. em relação ao Bahia, nem vice-versa. O Palmeiras é aquele time nojento que joga amarrado, daqui a pouco dá umas espetadas e faz um gol. Mas Aliás, sabe tem que ganhar que- de 1-0. Mas sabe que o Felipão, nessa passagem pelo Palmeiras, os mata-mata não vem Ele não tem ido bem. não Tá tem mais ido quando ele bem, né? começa fora. Porque Contra o Boca ele tomou 2 a 0. Contra o Boca ele O tomou... ano passado ele ganhou do Inter. Tomou contra o Não, ele eliminou o Inter, Eliminou o mas... Inter. Assim, tá. Porque fez um gol qualificado, né? Não foi nos pênaltis, Não, Inter? ano passado o Inter foi eliminado pro Vitória. O passado não foi. Não, ano retrasado, ele eliminou o Inter com gol qualificado. Com gol Foi 2 a 0. qualificado e era o Cuco o treinador, né? Não era nem Não, não era nem o Felipão. E na Copa do Brasil o Felipão foi eliminado pelo Cruzeiro também e fez 2 jogos bem fracos, bem ruins. Não sei, acho que tá jogo. Não, Eu também acho. Eu não também coloco acho. esse favoritismo aí pro Eu Palmeiras. acho que se tivesse que apontar um favorito, eu apontaria o Palmeiras. Mas é assim, uma coisa muito tênue e leve. Assim como se tivesse que apontar um favorito, ao contrário da SPN Brasil, que apontou o Bahia, e quem tem jogador na seleção brasileira é o Grêmio, o Bahia não tem nem o preparador físico, não tem nem o massagista. Sim, mas o preparador físico é bom, né? Porque Mas Não, enfim, não o que eu seja quero dizer é o ingrato. seguinte, Não se eu seja tivesse que ingrato apontar- com o Paulo Paixão. Se eu tivesse que apontar um favoritismo no confronto Grêmio-Bahia, apontaria o Grêmio levemente. E por que levemente? Porque decide fora, só por isso. Bom, Já na Libertadores, eu acho que o Inter é favorito contra o Nacional. esse é o Totalmente. favorito. Acho que a dupla Grenal é a favorita, né? Eu também. Assim, o Grêmio já ganhou do Jet. Não. Libertar. Eu sempre confundo os dois nomes. Mas o Inter já foi eliminado pelo Nacional e já eliminou o Nacional, né? Sim, Já. Quando foi campeão, inclusive. Mas eu acho que hoje o plantel do Inter é melhor que o Nacional. Os times uruguaios têm um plantel médio, né? O Nacional hoje no Campeonato Brasileiro estaria ali no 10º Não, e ainda lugar. com a desvantagem de, no caso do Nacional, né? De jogar o primeiro jogo em casa, tendo que fazer resultado contra o Inter, que gosta de jogar se defendendo, entendeu? Sim. Então ele vai se expor, quer dizer, é possível até que o Nacional nem consiga o resultado. Eu não sei se eu sou muito pessimista, eu não sei. Eu acho o Internacional muito mais favorito contra o Palmeiras do que contra o Nacional. Nossa, não. Também não. Nossa, mas Pelo aí... estilo de jogo. Não. Ah, mas aí eu acho não, que viajou. Não vejo. Mas tudo bem.
Não vejo. Pelo estilo de jogo do Nacional, pelo estilo de jogo do Palmeiras, pelo crescimento do futebol do Internacional em jogos contra equipes fortes. Isso mas ele não é mais favorito. É a minha visão. O Palmeiras, ele pode jogar mal e te ganhar no uma zebra. Palmeiras e Internacional não tem como dar zebra porque não tem zebra. O Palmeiras pode jogar os dois jogos mal. É uma zebra. Nacional é um timeco. O Nacional, para ganhar do Inter, para eliminar o Inter, ele tem que jogar... A melhor partida do ano. As duas. E o Palmeiras pode jogar mal as duas e eliminar o Ali, ó, a palavra... Mas eu vou pelo histórico. A palavra do o que o Thiago Rocha acabou de dizer me preocupa. E aí eu passo a concordar com o Guilherme, então. O Nacional Timeco. Por isso. Internacional contra Timeco. Não, mas tem camisa. Por exemplo, o Inter venceu o Avaí com tranquilidade em casa, venceu o CSA com tranquilidade. Não vejo essa preocupação. Tranquilidade contra o CSA? Foi, tranquilo. O Marcelo CSA teve uma chance no primeiro tempo e deu. Bola na trave no segundo tempo. Mas já Marcelo estava 2x0. Mas é que 2x0 quando ele meteu a bola na trave. Tanto o CSA quanto o Avaí não tem camisa. O Nacional tem camisa. Sim, é um grande... Mas é um clube grande, um time ruim. Eu, Internacional, prefiro pegar o Palmeiras. É que a gente tá... É muito parelho. Sabe o que acontece? É que a gente tá apontando num jogo onde vai ter um time que é franco atirador e no outro vão ser confrontos de iguais. É a mesma coisa ali no confronto Grêmio e Bahia. Eu vejo que o Bahia vai ser o franco atirador e o Grêmio é o superior do confronto. Eu não vejo essa dificuldade. Eu vejo a maior dificuldade dada para o Grenal na Copa do Brasil. Acho que o Libertadores da América o Grêmio tem mais chance de eliminar o Bahia ou de eliminar o Libertad? O Libertad. Porque eu acho que eu considero o Bahia mais perigoso jogando fora do que o Libertad. Exatamente. Eu achei o Libertad, mesmo tendo ganho do Grêmio aqui, mas ele ganhou do Grêmio num jogo em que ele teve duas chances, uma bem no início, depois no fim do primeiro tempo, o gol. E praticamente não incomodou meio blasé, né, o Libertad. O Grêmio foi blasé também. Meio... Mas quando o Grêmio quis jogar contra o Libertad, lá, jogou, ok que o Libertad estava classificado meio... Mas mesmo assim eu acho que o Grêmio vai dar mais jogo contra o Libertad. E o próprio ambiente, né? A gente sabe que a torcida do Libertad não lota aquele estádio. Não lota. O Inter enfrentou na semifinal da Libertadores de 2006. Agora, não lotou aquele estádio. Um aviso pro pessoal que acha que... Olha, Copa do Brasil, a tradição pesa um pouquinho. Nós tivemos casos, ganhou o Paulista de Jundiaí, ganhou o 15 de novembro, foi para a semifinal, São Caetano. Mas, na média, os times que têm tradição na competição, não estou falando de tradição no Brasil, estou falando de tradição na... Por exemplo, quem não tem tradição na competição? São Paulo. É um grande time que nunca ganhou a Copa do Brasil e sempre é eliminado. Então, se tu me põe contra o São Paulo, eu vou te dizer, qualquer time, tá? É favorito contra o São Paulo. Porque o São Paulo não tem tradição na competição. E o Bahia não tem tradição na competição. Então, se tu me perguntar, o caso do Inter e Palmeiras é parelho. O Palmeiras não tem tanta tradição assim na Copa do Brasil. Agora, Bahia e Grêmio é 5-0. E o Cruzeiro? O Cruzeiro caiu fora, então... Tem tradição. Falando em tradição, queria pegar essa reta final aí do programa para a gente falar justamente sobre uma questão que eu acho que está latente e que é o esporte, né, o futebol feminino, que é uma coisa que está, né, latente aí no povo. Ontem o Brasil foi eliminado... Parabéns. Obrigado. Ontem o Brasil foi eliminado para a França por 2-1 com gol na prorrogação, gol da Henry. Toda vez que a bola vai cruzada para a área contra a França, Henry é brabo, né? 2006 e agora 2018. Mas pelo menos ninguém estava ajeitando a meia ontem, né? Não, ontem, graças a Deus... Não, mas a Mônica chegou atrasada. Mas o detalhe que eu quero dizer é o seguinte, mas as gurias estavam mortas, cara. Mas é surreal, é aí que eu queria chegar. Surreal, né? O que a gente pôde perceber ontem no jogo contra a França, né? O Brasil conseguiu fazer um enfrentamento legal de iguais contra a França. E teve a bola do jogo. Teve a bola do jogo. Faltou perna pra Debinha, faltou coitada. físico, né? Não, se ela tivesse perna pra chutar, ela empurrou a bola. Foi quase uma jogada de... Quando o cara não sabe jogar sinuca... Mas vou te dizer, sabe quando o cara não... E aí dá aquela tacadinha assim que a bola sai devagar. Mas acho que faltou também fôlego mental. Porque aquela bola ali, ela carrega, vai pra dentro da área, ela não espera o contato. A Bia, que estava do lado dela, esperando a bola e ela não tocou. Não, mas eu não condeno ela por não ter tocado a bola. Eu acho que a minha maior condenação é essa. É não esperar o contato. A guria ia derrubar ela e ia ser pênalti. Tudo bem, podia errar o pênalti, ok? Assim como ela errou a jogada do gol. Mas ia ser pênalti. Se ela dá uma travadinha... Sim, dá aquela segurada. Ia ser pênalti. Agora... Mas eu acho que o passe ali era a primeira opção, mas assim,
6 segundos mas ela antes correu, dela entrar ali cara, na mas área. ela correu tanto que aí tu tem que ver aquela Faltou coisa... fôlego falta mental. no cérebro, oxigênio no cérebro. Claro. Falta. Não, mas não é figura de linguagem, é verdade. Sim. Agora, uma coisa que eu percebo e que me pareceu bem claro é o seguinte: se não for agora, né, nessa Copa do Mundo, o pulo do gato para melhoria no futebol feminino, no futebol brasileiro, eu acho que não vai ser nunca mais. Não, isso aí é um processo. Não, mas pensa comigo, Bavaresco. De todas as seleções que disputaram a Copa do Mundo, Estados Unidos e Brasil jogaram todas as Copas. Todas. Nenhuma outra seleção, além dessas duas, claro, outras sim, mas eu estou falando para a proximidade de quem ganhou mais todos. e para nós. O Brasil jogou todas as Copas. O Brasil foi vice-campeão do mundo em 2007. Né? Perdeu aquela oportunidade para a Alemanha. E agora, pela divulgação da Copa do Mundo, né, várias transmissões pelo mundo, Estados Unidos comprou direito, França comprou direito, Brasil comprou direito, Inglaterra comprou direito, Espanha comprou direito, todo mundo comprou direito para transmitir a Copa do Mundo de futebol feminino. E o Brasil não tem jogadoras suficientemente, não técnicas, mas de condições físicas para aguentar as outras. Mas esse processo ele está acontecendo. Os clubes estão Tá, mas sendo me diz uma obrigados a criar times femininos. Isso nunca aconteceu Mas antes. aí tem que ser obrigado, né? Senão não lança. Não, mas ok, mas, tá, eu recebi mas é a mesma justa- coisa não, do não, cinto. não, Só um não. pouquinho. É a mesma coisa do cinto. Eu não estou comparando que a Marta tinha que ganhar o mesmo que o Pará. Não, Aquela não, discussão não é. tem porque... Mas é o que eu estou dizendo é o seguinte: o cinto de segurança eu era contra, eu não gostava de usar cinto. Eu só fui usar cinto porque foi obrigado. E agora eu não consigo mais andar, até sentado atrás do carro, por incrível que pareça, eu boto cinto. Então, assim, ó, se tu obriga, depois vai ser uma coisa natural, cara. Vai acontecer natural. Para o brasileiro, para o europeu não precisa obrigar. Não, mas aí Na Espanha não é obrigado esse time. Eu sei que não. Não, cara. sim, mas é que o brasileiro precisa. É outra cultura, velho. Aqui no estado do Rio Grande do Sul, a gente tem o ano passado de Campeonato Gaúcho, onde Internacional e Grêmio chegaram na final fazendo mais de 100 gols, não tomando gols, jogando contra equipes que o presidente do Oveleto me disse que ele teve que dar dinheiro para água, para alimentação. Não acredito. Isso é o Brasil. Muito do que está se debatendo na rede social ontem e hoje é a questão social do Brasil em busca do futebol feminino e não o desastre tático que para mim foi, eu que acompanho a seleção brasileira, sei do potencial. O Vadão foi ridículo treinando o Brasil. Chegou na Copa com 9 derrotas. Ninguém está debatendo o Vadão Ele hoje. se saiu muito melhor. acho que As mulheres saíram como guerreiras. Eu acho que acontece com o Brasil com relação ao futebol feminino o que aconteceu nos Estados Unidos com relação ao futebol masculino. E lá o futebol era perfeito, feminino, perfeito. sempre foi feminino. E o futebol masculino dos Estados Unidos continua patinando. Não é uma expressão Só na foi América grande Latina. um pouquinho Ele durante deu a Copa. quando Quando a Copa foi do lá. Mundo por causa da Copa e depois voltou ao seu... Porque tu não consegue mexer em... Olha, Mas é tu complicado vê- mas mexer tu uma vê tradição. Mas tu vê grandes jogadores do futebol norte-americano jogando em outras ligas. masculino? Masculino. Eles conseguiram chegar. Não, mas as brasileiras também. Tá, mas Jogam poucas. todas fora. Poucas. Quase todas, cara. É Barcelona, Agora, né? Então, mas aí essa questão também, só voltando um pouquinho da parte física e psicológica que ficou um pouco também, é algo de se discutir muito, toda a questão da preparação, toda a questão do Vadão e toda a sua comissão. O Brasil perdeu a Érica zagueira por lesão durante os treinamentos da seleção, perdeu a Fábio Simões, lateral direita das Gurias Coloradas, por lesão durante a preparação, perdeu a Andressa, que para mim era a melhor jogadora da seleção, joga no Barcelona, atualmente vice-campeã da Champions League, chegou sendo a melhor jogadora da seleção pelo momento se machucou por causa da preparação. Isso no Brasil, ninguém fala. A gente está falando de questão social, é isso que eu estou falando. A gente também tem que começar, para mudar o futebol feminino no Brasil, tu tem que fazer o mesmo tratamento que com os homens. Se o Arthur, se o Everton, se o Neymar se machucaram, tu vai criticar a preparação física. Ninguém criticou a preparação física da seleção brasileira na Copa, porque todo mundo tem dó de criticar. Não pode ter dó de criticar. Tem outra... que criticar para valorizar e ser tratado da mesma forma que o masculino. Quer igualdade? Eu no programa lá no Que Esporte, que eu toda semana falo de futebol feminino, até que o programa está sendo específico esse mês de Copa do Mundo, sendo feminino, eu trato da mesma maneira. A Yasmin, goleira das Gurias Coloradas, é o maior exemplo disso. Eu falei para ela esse final de semana que eu critiquei tanto, mas eu falei tão mal daquela guria pelas falhas que ela teve contra o Vitória, contra o São José, e eu falei, e tu calou minha boca contra o Santos. Ela foi melhor em campo. E eu tenho que criticar ela da mesma maneira que eu critico o Lombo e o Paulo Vitor, para estar iguais, para o futebol ser valorizado.
e crescer. Mas tem um detalhe, né? O Brasil Guilherme, não tá... Tem uma coisa que também, assim, ó, e aí não é o futebol masculino ou o futebol feminino, é o futebol brasileiro de maneira geral que tem esse problema. Eu estava procurando ontem, eu não sou um cara que acompanha 100% do futebol feminino, eu acompanho quando consigo ou quando dá, eu sou honesto, eu não sou hipócrita de dizer isso. Agora o detalhe é o seguinte, a Bárbara, goleira do Kinderman, que é a nossa goleira titular, ela estava machucada até meses antes da Copa. E aí eu fui conversar com pessoas que trabalham só com futebol feminino, que disseram que ela não é a melhor goleira do campeonato brasileiro. Não é. Como é que a Bárbara vai jogar na seleção brasileira principal se ela não é a melhor goleira do campeonato brasileiro? 70 e pouco só. Não, mas não é questão da altura, porque no Brasil as goleiras são bem baixas mesmo. A goleira do Corinthians dizem que é a melhor goleira do Brasil. Sim. E ela não foi convocada por quê? O que acontece que ela não vai convocada? Sabe aquela coisa chamada a goleira do Grêmio, mas não pode, nem no futebol feminino, no futebol brasileiro masculino a gente reclama isso aí segundo a segundo. O futebol masculino feminino tá indo para a mesma vibe sem ter todo o aporte. O futebol feminino do Grêmio, que está na Série A2 do Campeonato Brasileiro, tem duas jogadoras, a goleira titular e a reserva, que se revezam a nível muito, mas não precisa nem discutir, acima da Bárbara. Claro, eu entendo, a Bárbara passou por todo o processo, quando o Brasil não tinha tanta valorização, quando não tinha toda, né, esse investimento, toda essa coisa que se tem, que é ruim ainda, mas já é melhor do que era, e agora ela vai convocada. Por quê? Por que isso? Ela é a melhor? Se não é a melhor, não pode ser convocada. Eu torço que a partir de agora o futebol feminino tenha um engajamento maior. Eu concordo, apesar de discordar que só com a obrigação, né, que vai dar certo, mas a obrigação tem ajudado, os clubes têm investido, né, a gente isso aí vai se tornar um processo natural, porque daí, quando a guria colorada e a guria gremista começarem a ver jogadoras dos times dela na seleção, ou mesmo ganhando campeonato... Eu tenho minhas dúvidas, acho que os clubes de futebol masculino, eles serão basicamente clubes de futebol masculino. Já teve as divisões de futsal, já teve futebol de botão, já tem basquete. Mas tá obrigado, não tem como voltar atrás. Eu sei, mas é obrigado e vai ser aquilo, vai ser tipo o São Paulo, tá na classe da segundona do brasileiro. Mas o Inter começou esse ano. Mas o Inter faz um trabalho espetacular, né? O São Paulo tá na segunda e tá investindo, tá pagando uma fortuna. O Inter foi na segunda, né? O futsal do Inter foi campeão brasileiro, campeão mundial. Não, mas o Inter... Não sei, eu acho que não tem mercado. O Inter tá fazendo um baita trabalho. Diga, Guilherme, sobre esse trabalho do Internacional, próximo sábado, 3h30 da tarde, as gurias coloradas estão de volta aos gramados pelo Campeonato Brasileiro Série A1, 3h30 lá na PUC. Leve sua família, valorize, é isso que quer, contra o Flamengo, valendo a liderança do Campeonato Brasileiro. Bom, maravilha. Valeu, senhores, muito obrigado, ótima semana a todos, obrigado pela participação no Virando o Jogo desta segunda-feira. A gente volta amanhã, 1h da tarde, com o Virando o Jogo aqui na RDC TV. Você fica agora na agradável companhia da Ali Klein e do Virou Moda. Até a próxima, tchau. Virando o Jogo, oferecimento Banrisul, o grande Banco do Sul.